Boa noite, Nicola. Alguma novidade do Corinthians sobre treinador? A principal notícia do fim de semana foi contada pelo GE. O Globo Esporte trouxe uma matéria no site afirmando que a negociação com o Dorival travou depois que o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol e o responsável por tocar todas as negociações, foi informado de que um aliado do Augusto Melo, presidente do Corinthians, já havia procurado o Dorival na noite de quarta-feira. Só para fazer uma breve cronologia dos fatos. O Corinthians perde para o Fluminense 2-0 na Neoquímica na quarta, e na noite de quarta, alguém em nome do Augusto, ninguém faria isso do nada, mas alguém da diretoria em nome do Augusto liga para o Dorival Júnior. Na quinta-feira, sem saber desse episódio, depois de mandar embora o Ramon Dias, o Fabinho estabelece negociações com o empresário do técnico Edson Cudê. E a coisa dá uma bela avançada, o Corinthians inclusive se sente confortável para mandar o Ramon Dias embora, imaginando que nas próximas horas anunciaria o Dorival, pacote caro, vai custar mais de 2,5 milhões de reais, até que o Fabinho é avisado, Fabinho, você tá tocando aí, só que os caras já estavam conversando, né, Fabinho, como é que é? Pois é. E isso causou um mal-estar, o Fabinho ficou bem incomodado, porque faz parte do acordo que ele tem com o Augusto de ter autonomia total nas negociações, é ele quem lidera o departamento de futebol. Isso acabou ficando meio mal explicado, e o Fabinho deu alguns passos para trás em relação à negociação com o Dorival. Para aumentar essa confusão, o que talvez seja até bom na visão de muitos corintianos, o Tite, que no primeiro momento havia afirmado que tinha negociações avançadas com o Al Hilal, começou a mandar recados de que poderia se acertar com o Corinthians, tá? Tite, que no ano passado havia recusado 4 propostas do Timão, havia feito até pouco caso com o Corinthians, ele tem dado sinais de que, olha, se vocês fizerem uma proposta legal, se o projeto for bacana, dá pra gente levar essa história adiante, e é nesse contexto que a gente tá, entre Dorival Júnior e Tite. Sobre Fábio Carille, muita gente especulou, posso garantir que o Carille não está nos planos do Corinthians, tá? Nicola e o Crespo, pode chegar no Timão? Não esquece, Paulão. Os caras estão pensando ou no Dorival ou no Tite, vai ser um ou outro. Luiz Castro no Corinthians. Johnny, há uma questão financeira que complica a vinda do Luiz Castro para o Brasil por agora. O Luiz vai voltar para o Brasil em breve, mas até maio ele ganha 3 milhões de reais por mês. Então, se ele vem agora, ele perde metade de 3 milhões. E ainda... Se ele vem agora, ele perde os 3 milhões de maio, e 1,5 milhão desse mês, tá? Quando ele é demitido do Al Nassr, ficou combinado que ele continuaria recebendo seu salário até o mês de maio, a menos que ele se empregasse antes. Então a decisão do Luiz Castro de voltar a 1,5 mês do fim do seu contrato lhe tiraria 4,5 milhões de reais. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês topariam voltar para o futebol brasileiro para perder todo esse dinheiro? Difícil, né? Não é uma decisão fácil, com toda a certeza do mundo. Bom, Cola, meu timão informou agora que o Tite conversou com as organizadas e as conversas esquentaram. William, eu cheguei a abrir, eu não tinha essa informação, tá? Mas eu cheguei a abrir a live contando, também disse no vídeo de hoje cedo, né? Que o Tite mandou sinais aos dirigentes do Corinthians que agora topa conversar. Dentro da cúpula, entre os principais dirigentes do Corinthians, existe uma percepção de que o Tite é alguém muito ligado à renovação e transparência, que é o grupo político que governou o Corinthians durante bastante tempo. O Tite, por exemplo, é muito próximo do André Sanches, é amigo pessoal de outros dirigentes da renovação e transparência. Então, num primeiro momento, era mais simples, mais fácil e até melhor fechar com o Dorival Júnior. Mas o Fabinho acabou pegando o bode dessa negociação por ter descoberto que gente da confiança do Augusto tinha ligado para o Dorival antes de fazer acordo. E o Fabinho começou a trabalhar nos bastidores para fechar com o Tite. Tite, no primeiro momento, também estava sinalizando que poderia ir para o Al Hilal, e a coisa deu uma esquentada, né? Estou até abrindo o site aqui, ó. O Corinthians já definiu o perfil do próximo técnico após a saída de Ramon Dias. Em meio à indefinição com o Dorival, o Timão segue na busca de um nome experiente e de peso para assumir o comando técnico. Segundo apurou o Meu Timão, a ideia da diretoria alvinegra é contratar um técnico que possa blindar o elenco de possíveis problemas nos bastidores e que entenda a dinâmica dentro e fora do clube. Por isso, o nome do Tite se encaixaria no que o Corinthians entende como um grande nome e de currículo para a função.
Um dos trunfos para um possível retorno do histórico treinador ao clube está não só na sua comissão técnica, mas na família. Matheus Bach, auxiliar de Tite, vê o Corinthians como uma boa oportunidade para a retomada dos trabalhos que estão parados desde a saída do Flamengo em setembro de 24. O comandante esteve à frente da seleção entre 2016 e 2022. E aqui vem a informação importante, a reportagem do Meu Timão apurou que Matheus, que passou a integrar a comissão de Tite em 2015, já no Parque São Jorge, também mostrou entusiasmo para um avanço entre as partes. Cadê a parte da Gaviões aqui? Presidente Augusto vê Tite como uma boa opção para o clube, a blindagem. Como reportado pelo portal, o clube de Parque São Jorge evita pressa para anunciar o treinador. Não é nessa matéria que fala sobre o encontro ou a conversa do Tite com as organizadas, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no Corinthians. O Corinthians vai de Tite? Foi a minha pergunta. Aí eu perguntei, parece que deu uma esquentada. A resposta foi, será? Interrogação. Ele negou o Santos. Fonte quente no Santos ligou e disse que ele tem proposta boa de fora. Aí eu estou perguntando se é do Al Hilal. Mas aí, vamos ser sinceros e honestos, né? Uma coisa é você recusar o Santos sendo Tite, outra coisa é você recusar o Corinthians sendo Tite. São clubes gigantes, mas pro Tite, a relação com o Corinthians é muito diferente da relação com o Santos. Aí a pessoa eu perguntei se é o Al Hilal, e a pessoa do Corinthians está me respondendo aqui que o nome do Tite serve muito bem pro Augusto, porque ele vira um grande escudo do Augusto, né? Mas isso é muito óbvio, isso é muito claro. A demissão do Ramon Dias na quinta-feira da semana passada, ela se deu muito mais por toda a conjectura do Corinthians hoje do que propriamente pela derrota para o Fluminense. 15 dias antes, foi exatamente duas quintas-feiras antes, o Corinthians tinha sido campeão paulista. Então, quando o Ramon é mandado embora para o Corinthians criar um fato novo, para o Corinthians ir ao mercado de notícias e falar um pouco menos sobre contas, sobre a possível reprovação das contas, sobre o depoimento do Augusto na polícia, sobre o risco de impeachment. Cara, é muito óbvio isso. E essa pessoa do Corinthians, inclusive, está falando agora que ele quer o Tite para servir de escudo. Estou perguntando o que rolou com o Dorival, se melou, se ainda tem alguma chance, tá? Vou dar mensagem para o Edson Coder também. O Edson é o... Mandei aqui, dar uma ordentada no Edson. Eu liguei 3 vezes para ele não atender, ele falou, pô, tá sem moral, hein? Tá bom. Pedro Ramiro falou que o Tite conversou até com líderes de torcida organizada. Alguma chance de o Thomas Miller no timão, no lugar do Coronado? Na semana passada, o jornal Bild, nessa semana, o jornal Bild da Alemanha publicou que o Thomas Miller foi procurado pelo Internacional. O Miller teria agradecido, mas dito que não iria. O Inter se apressou para dizer que não sabe de onde surgiu essa história, que ela é uma história mentirosa. Mas é curioso imaginar Thomas Miller jogando no futebol brasileiro, o atacante alemão de enorme história na seleção e também no Bayern. Ele não fica no Bayern e ele está pensando se ele se aposenta ou se ele vai jogar no futebol americano. São 3 clubes de lá que fizeram proposta, tá bom? O Éder Melo está perguntando sobre o Dorival. Cara, dá para dizer que a intervenção, dá para dizer que o Fabinho Soldado está bem incomodado de descobrir que alguém próximo ao Augusto e com autorização do presidente começou a conversar com o Dorival antes dele. Nicola, o Dorival já assinou com o Corinthians e eu acho que ele não vai correr o risco de ser comparado com o Corinthians e ser investigado. Não assinou, tá? Ele tinha um acordo verbal, mas assinatura não tem. E o fato dele estar ligando para alguns jornalistas, entre eles para o Pretzel, para garantir que não tem nada fechado, me faz imaginar que, de fato, em algum momento o Corinthians recuou um pouquinho nessa história. Fiquei com a impressão também de que com o Tite mandando um recado de que toparia, isso pode ter mudado. Felipe Soares, boa noite, Nicola. Quais desses técnicos podem ir para o Corinthians? Brasileiros, André Jardine.
não sai do América do México. Thiago Motta está muito radicado lá na Europa, né? Não acho que viria para o Brasil, não. Odair Hellmann, é pequeno porque o Corinthians precisa hoje. Estrangeiros, Felipe Almada, ex-auxiliar do VP, Gustavo Costas e Vasco Matias. Felipe, hoje o Corinthians trabalha em cima de nomes grandes. Vai ser Dorival ou Tite, tá bom? Boa noite, Nicola. Comenta para nós sobre essa grande dívida de 2 bilhões e 600 milhões do Corinthians. As autoridades só vão tomar uma posição quando tiver nos 5 bilhões. Né, o Corinthians entregou na noite de sexta-feira para o Core e para o Conselho Deliberativo o balanço de 2024, que mostrou uma dívida de 2 bilhões 560 milhões, quase 2,6 bi. O crescimento de 600 milhões de reais em relação ao ano anterior. Só para vocês entenderem, o mandato do Andrés, o último mandato, que foi considerado o mais caótico, teve um acréscimo de 480 milhões de dívida. O Augusto, em apenas um ano, fez a dívida explodir em 600 milhões de reais. Então, dá para dizer que o Augusto vai ter muita dificuldade em aprovar suas contas na reunião do Conselho Deliberativo, que está marcada para o próximo dia 28, tá? O Corinthians até registrou a maior receita da sua história, faturou 1 bilhão e 100 milhões, mas teve um prejuízo, um déficit de 181 milhões de reais. Não sei se sou só eu, mas a palavra déficit me causa dificuldade. Déficit. Não é uma palavra, para mim não é uma palavra muito fácil. Hoje na Band, o Elia Júnior informou que o clima no Fortaleza não está legal com o Vojvoda. Seria ótimo no Corinthians, na minha opinião. Eu tenho a mesma informação sobre esse clima, mais ou menos para o Zubeldia, para o Vojvoda, essa derrota, acho que piora a situação dele por lá. Mas é importante, deixa eu só ver o nome do Rafael. Rafael, é importante você saber que o Zubeldia tem como grande característica o contra-ataque. É um técnico pouco propositor. Isso eu ouvi de uma pessoa influente do próprio Fortaleza. A pessoa falou, Nicola, é muito bom técnico, a gente gosta demais, ajudou o Fortaleza muito, mas é um cara que tem bastante dificuldade em montar times construtores, que se impõe, que tem mais posse de bola. E o Corinthians joga praticamente sempre dessa maneira, é assim que o torcedor espera. O Corinthians vai receber, por exemplo, o Fortaleza na Neoquímica, não vai poder jogar no contra-ataque, não vai poder jogar esperando para sair no contra-ataque. Então, há essa, para mim, dificuldade, tá bom? Nicola, sabe de algo sobre Tite no Corinthians? Thiago, eu posso te contar que a coisa está esquentando. O filho do Tite já mandou recado de que ele toparia. O Pedro Ramiro contou que o Tite andou conversando com organizadas do Corinthians. Até a preocupação do Augusto em contratar o Tite por ser um cara muito associado à renovação e transparência, essa impressão aos pouquinhos ela vai dando lugar a uma outra percepção. O grande ponto vale a pena para o Tite ser contratado pelo Augusto, sabendo que o presidente do Corinthians corre o risco de sofrer um impeachment nos próximos dias? Como o Tite é um cara de costas largas, imagino que qualquer outro presidente que assuma no lugar dele vai mantê-lo, né? Vai garantir a permanência dele. Mas não é uma situação simples, né? Você fechar com um presidente que não se sabe até quando fica, né? Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação para você não ficar por dentro de tudo. Já chega deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também, porque é muito importante pra gente dar continuidade nesse programa de estar trazendo vídeo diário do Coringão pra você. E pra isso, pra você fortalecer a gente, dar essa moral aí, que é o like. E também a sua inscrição, caso você não for inscrito. Se quiser poder colaborar ainda mais com o nosso trabalho, é simplesmente você pegar e se tornar membro deste canal. Assim você vai estar contribuindo com o nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeo diariamente relacionado ao maior clube do Brasil, Corinthians. Então, se você gostou do nosso trabalho, chega aqui e dá essa moral pra gente agora mesmo. Não deixa pra depois, porque o seu like, a sua inscrição é o nosso propósito deste canal. Valeu! A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!